Boa noite! Boa noite. Tudo bom? Vamos combinar que quem quiser falar pode abrir o microfone na hora que for falar, que for perguntar. Depois que tiver perguntado, vamos fazer assim bem à vontade, bem interativo. Depois que tiver falado, feche o microfone. Eu quero falar que é uma alegria estar recebendo vocês aqui. Estou vendo que tem gente nova, estou vendo que tem gente que eu conheço aqui, Daraína, Adila. Uma alegria. Como é que está Pirinópolis, Daraína? Tá bom? Tô doida querendo visitar Pirinópolis de novo. Uai, aqui tá o seguinte, as pessoas acham que o corona acabou. A cidade é assim, ó. Então, gente, essa semana nós vamos fazer, né? É uma semana para a gente poder. Eu falei, qual que é o tema que nós podemos escolher para assim, para quem está começando a conhecer um pouquinho a constelação e cair umas fichinhas. Aí eu falei, encontre você mesmo a solução para o seu problema. E eu achei que essa ideia é uma boa ideia e nós vamos passar por isso essa semana. Hoje, amanhã, às 14 horas, quarta e quinta, às 15 horas, nós vamos fazer um movimento que eu espero que seja bem gostoso, bem leve, que a gente possa ficar muito à vontade e que quem quiser possa participar, se colocar e a gente seguir, né? Então, para quem não conhece, né, as constelações elas chegam através de um alemão que chama Bert Hellinger, teólogo, filósofo, pedagogo. Na verdade, ele sistematizou, né? Ele fala assim que ele foi apresentado às constelações. Ele foi para o seminário, se formou padre, teólogo, filósofo, pedagogo, e foi ser missionário na África, na tribo dos Zulus. E lá ele observou muitas coisas que o pessoal fazia diferente do que a gente faz. Então, por exemplo, ele reparou que quando um homem matava um pai de família, ao invés dele ser expulso da tribo, ele passava a ficar responsável por aquela família. Ele passava a ter que cuidar daquela família. E assim ele observou várias coisinhas que eles faziam diferente. Quando ele voltou para a Alemanha, depois de 16 anos, estavam em voga as grandes terapias do último século. Então, tinha Virginia Satir, tinha o Erickson. Então, ele foi estudar psicanálise, ele foi estudar Gestalt, as estruturas, o grito primal, o psicodrama. Ele não só estudou, como ele se tratou com diversas dessas terapias, até que ele chegou na constelação e o primeiro movimento que ele fazia era falava assim: traga a sua família. E aí, o primeiro movimento, ele só olhava isso e colocava a família da pessoa em ordem. E as constelações foram evoluindo. E como diz ele lá no livro, A Fonte não pergunta pelo caminho, não precisa perguntar pelo caminho, vão seguir evoluindo, né? Hoje a gente já está no movimento do espírito e assim é. As constelações são baseadas em 3 pilares, que é o campo morfogenético, o fenômeno e as ordens do amor. O campo morfogenético é um campo de informação, né? Todas as informações de todos os seres estão nesse campo morfogenético. As informações são mais fortes quando estão dentro de uma determinada espécie, mais forte dentro de determinado povo, mais forte dentro de determinado povo numa região, mais forte dentro de um determinado povo numa família. Lá nesse campo, quando a gente começa a trabalhar com constelações, a gente fica achando que só os emaranhados e as dificuldades, e por que eu não sou
próspera, por que que meu relacionamento não vai para frente, porque só essas informações é que estão lá no campo. E, na verdade, não é assim. Na verdade, tanto as bênçãos quanto as dificuldades estão lá nesse campo. Então, por exemplo, às vezes a gente sabe fazer alguma coisa que a nossa bisa fazia sem ninguém ter ensinado. E você sabe fazer, porque aquela informação está ali disponível, né? A Nereida da Leitura Corporal aqui de Belo Horizonte, a Nereida Fontes Filha, ela fala assim, se uma pessoa no mundo sabe fazer isso, eu posso acessar e posso fazer. E isso fica parecendo assim que é alguma coisa muito moderna, mas não é. Porque eu lembro que a minha mãe falava assim, não, quando eu estava lá na escola, né, ela falava assim, minha filha, na hora que você vai fazer a prova, se você não sabe a resposta, pense em alguém que sabe a resposta, pede a pessoa para responder e escreve. Quer dizer que isso parece uma coisa boba, mas não é. Na verdade, esse campo de informações, ele está aí, ele existe. André, dá um exemplo que eu não estou entendendo. O salmão, por exemplo, ele já nasce sabendo que ele tem que subir o rio para procriar. Ele não é ensinado, não tem um peixinho que fala assim, pô, vamos subir, vamos subir, vamos subir. Não. Ele já sabe que é assim. Outro exemplo, quando Santos Dumont fez o primeiro voo, os irmãos White, lá nos Estados Unidos, na mesma época, também estavam acessando lá como fazer o primeiro voo. Essas informações estavam disponíveis ali no campo e elas foram acessadas quase que concomitantemente. Igual atualmente tem um monte de cientistas buscando a vacina e a cura ou algum medicamento para o Covid. E essas informações estão aí, tanto que muitas pessoas conseguiram ao mesmo tempo chegar a uma vacina. Esse é e o campo, na verdade, é um campo de informação, mas também eu posso falar assim que o campo é o puro amor. Ele é o puro amor que vem através de geração por geração, trazendo algo que a gente precisa, né? E isso é lindo. O que é o fenômeno? O fenômeno é o fato de as informações que estão no campo se apresentarem na hora que eu coloco uma constelação. Um fenômeno é alguma coisa que acontece e eu não tenho controle sobre ela. Eu posso me expor a ela. Por isso que nós temos os fenômenos da natureza. Se começar a nevar, o que eu posso fazer é me expor à neve. Eu posso brincar com a neve, eu posso ficar com raiva da neve, eu posso me guardar dentro de casa por causa da neve, mas eu não posso controlar a neve. Não posso ligar ou desligar a neve. Eu posso me expor, é um fenômeno da natureza. Então, quando a gente coloca uma constelação, as informações que estão no campo se apresentam. E ali já traz a informação, na verdade, a primeira informação que se apresenta já é, bem dizer, a solução. Porque quando eu olho para aquilo, eu não tenho que olhar para o problema. Aquilo ali, aquela informação que se apresenta, ela já aponta para a solução. Então, eu posso dizer assim, com alguma até alegria, que o problema já mostra a solução. O problema é quase que a solução que eu estou precisando no momento. Basta eu olhar de uma maneira diferente para ele. Se eu olhar qual que é o para casa, qual que é o entendimento, o que é que precisa ser incluído, o que precisa ser visto, o que precisa ser entendido através daquela questão, eu já estou com a solução na minha mão. E isso que é lindo. A gente saber que existe um movimento e que a gente pode aprender a fazer esse movimento e que quando a gente olha para uma questão, a gente já pode olhar para a solução e está com a solução ali disponível para a gente. Então,
é o campo, o fenômeno e as ordens do amor, que são ordens sistêmicas, leis naturais, universais, que é a hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio entre o dar e receber nas relações. Então, a hierarquia, o que é que a hierarquia fala? A hierarquia fala assim, que quem chegou primeiro no tempo tem a precedência. Então, meus avós, o casamento dos meus avós, meu pai, minha mãe, o casamento do meu pai, da minha mãe, o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho, vieram antes no tempo, tem a precedência. Então, primeiro relacionamento, segundo relacionamento, estou no terceiro relacionamento. O terceiro relacionamento tem a prioridade. O primeiro relacionamento e o segundo relacionamento têm a precedência. O importante é eu dar um bom lugar para todo o aprendizado que eu tive com aqueles relacionamentos, porque eu só sou hoje quem eu sou porque eu passei por aqueles. Um lugar de respeito, e aí eu posso estar inteira agora e disponível para esse relacionamento aqui e agora. Né? Então, quais são alguns problemas que na hora que a gente vê que acontecem em relação à hierarquia, né? Quando a gente está fora, a hierarquia fala também de eu estar no meu lugar. Quando eu estou no meu lugar, eu sou assim uma super Ferrari, uma super Mercedes e posso ir com toda velocidade e segurança a todo momento. E de vez em quando, se eu quiser pegar uma estrada de terra, fazer um passeio bucólico, eu posso. Mas se eu estou fora do meu lugar, eu não vou na autopista, eu só vou na estrada de terra. Deixa de ser bucólico, deixa de ser... Eu demoro mais, fica mais difícil, eu canso, né? Então, quando eu estou no meu lugar, eu posso ir a toda velocidade. Quais são algumas dicas, então, de que quando eu olho, eu posso ver que provavelmente eu já tenho a solução. Se eu estou num movimento na minha vida que eu nunca arrumo um companheiro, um namorado, provavelmente, com muita chance, eu estou no meu lugar errado. Provavelmente, se for uma mulher, está casadinha com o papai. Está assumindo o lugar da mamãe. Se for um homem, está casadinho com a mamãe. Está arrumando. O lugar está ocupado. Você fica fora do seu lugar, dificulta a sua fluidez de vida em vários aspectos e realmente fica impossível se relacionar com outra pessoa, porque é como se energeticamente você já está ali vinculado com seu pai ou com a sua mãe, se for mulher com o pai, se for um homem com a mãe. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. É muito comum. Então, é um exemplo de como que a gente pode ir olhando para tudo isso. E é interessante que muitas vezes a gente não se atém a essa questão do namorado ou da namorada, porque a gente entra numa relação e sai, entra em outra relação e sai, entra em outra relação e sai, fica parecendo que não é que eu não arrumo namorado, né? Mas aí eu tenho constante assim na minha vida uma briga com minha mãe e com algum irmão. O tempo todo eu estou ali batendo de frente, batendo de frente, batendo de frente. E o que é? É aquela reivindicação da mãe e do irmão pelo lugar da mãe. Fala, olha, minha amiga, presta atenção, você está fora do seu lugar, Andréia. Vamos para o seu lugar, para com isso. Seu lugar é lugar de irmã, lugar de filha, não é lugar de mãe, de esposa.
Então, assim, é isso que, assim, que muitas vezes eu já tenho a solução. É só eu parar e olhar. Eu estou no meu lugar? E se eu estiver fora do meu lugar? Eu tenho que ir para o meu lugar. Olhar para minha mãe e falar, você é minha mãe. Eu sou sua filha. Eu sou a pequena, a senhora é a grande. Eu sinto muito se eu venho tentando ficar no seu lugar, eu sinto muito se eu venho te julgando, né? Quando os filhos ficam ali julgando e condenando, se sentem maiores do que a mãe, maiores do que o pai. Se já chega condenando e condenando a mãe, condenando o pai, a gente já sabe que estão maiores do que o pai e a mãe, estão fora do lugar, não vai ir para o mundo. Se está maior do que o pai é que manda a gente para o mundo para conquistar, a mãe é que faz a gente próspera. Então, se eu estou nesse movimento de não concordar, né, é interessante esse não concordar, porque, inclusive, o nosso ser já concordou com tudo que acontece na nossa vida. Antes de acontecer, o nosso ser já concordou. Na hora que eu vim, né, que eu me desliguei lá da totalidade e vim, eu já vim naquele sistema, escolhendo aquele sistema, porque ali tinha um serviço de amor para me fazer. Ali tinha um trabalho de amor para me fazer, porque é sempre por amor. Sempre por amor. E eu, então, se eu vim ali, eu escolhi aquele pai, aquela mãe. Então, assim, o que é? Qual que é o movimento? Qual que é o aprendizado? Ah, mas meu pai me abandonou. Mas foi por ele que você chegou, a vida chegou através dele. Ah, minha mãe me abandonou. A vida chegou através da mãe. Não são seres perfeitos, são seres sagrados, é a mãe sagrada e o pai sagrado. É aquele pai, aquela mãe que eu, com eles, com respeito e honra a eles, eu posso me honrar e eu posso ficar inteira comigo mesma. Eu posso ficar plena e posso, então, ter fluidez, ir para a vida, me relacionar em harmonia, ser próspera, fazer as coisas que eu gosto, me divertir inteira, plena. Vamos tentar outro exemplo. Muitas vezes parece que os nossos projetos. Eu começo um projeto que é abortado, começo um outro projeto que é abortado, começo uma ideia, aquela ideia abortada. Provavelmente eu estou identificada com algum bebê que teve uma vida curtinha, algum irmãozinho, talvez, que tenha sido abortado, que não pôde seguir. E eu fiquei ali, de repente, identificada. Então, já aponta mais ou menos a solução, né? É só o jeito de eu olhar. E quando eu dou um bom lugar para esse irmão no meu coração, falar, você foi meu primeiro irmão, você é o mais velho, eu sou a terceira, eu tenho uma irmã entre eu e você, eu te dou um bom lugar. Por enquanto eu fico, na hora certa eu vou me encontrar com você. Muito obrigada. Muito obrigada, você levou cargas pesadas para deixar mais leve para a gente. Eu sinto muito que tenha sido uma vida tão curtinha. Um pouco do que eu viver assim de top, de muito legal, eu vou fazer um pouquinho sua homenagem. Aí eu posso começar incluindo esse irmão, trazer a fluidez para a minha vida, porque muitas vezes esses irmãozinhos que tiveram uma vida curtinha ficam um pouco esquecidos. E aí, quando eu dou um lugar para eles na minha vida, no meu coração, a vida pode fluir. E assim, a gente tem um monte de exemplos que a gente pode dar e um monte de maneiras que a gente pode fazer, né? Crianças adotadas que começam a ficar muito
desconfortáveis, irritadas. Estão apontando, estão gritando ali, chamando pelo pai e a mãe biológico. Quando o pai e a mãe biológicos ganham o lugar de precedência dos primeiros, essa criança pode se aquietar e ficar inteira, porque ela pode ter o lugar, o pai dela e a mãe dela biológicos, e o pai dela e a mãe dela do coração. E aí essa criança pode serenar e fluir com tranquilidade, né? Os sintomas também. Os sintomas também estão ali gritando, querendo ser vistos, já apontando para a solução. Então, quando a gente fala, né, questões de hierarquia, é muito interessante. Às vezes tem empresas, né, familiares, que na hora que a gente vê, ou a empresa não está indo bem, ou está um problema danado na família, é um filho caçula que monta uma empresa e o pai e o irmão mais velho vão trabalhar naquela empresa. Aí a gente tem que entender mais ou menos que na empresa o grandão é o filho caçula, mas em casa ele tem que sacar que ele é o menor, que o pai e o irmão mais velho têm a precedência. E na hora que a gente coloca a constelação, mais ou menos tudo isso já se mostra ali, já aponta para a solução. E eu posso olhar para isso e falar, opa, entendi. Agora eu posso olhar diferente, eu posso fazer diferente. Né? São algumas dicas, né, de como que a gente pode estar olhando para tudo isso e fazendo de uma maneira diferente. Eu quero convidar vocês, né, para a gente fazer um movimento com a nossa mãe. Porque quando a gente faz as dinâmicas, a gente pode sentir, né, no nosso corpo. E quando a gente sente no nosso corpo, aquilo fica mais registrado. Então, eu vou convidar vocês uma coisa rápida para a gente fazer, tá? E eu vou conduzindo assim uma maneira da gente fazer, e na hora que eu falar que é para abraçar assim, ó, tá? Essa que é a dica que eu tenho para dar. Na hora de abraçar, o abraço tem que ser assim, tá bom? Então, vamos fechar os olhos. Imagina que a sua mãe está aí na sua frente. Não questiona. Não interessa se tem muitos anos que você não a vê, se você não a conheceu, se ela já faleceu. Só imagina que ela está aí na sua frente. Observa a que distância que você está dela. E só fala: eu sou a filha. Você é a mãe. Eu sou a filha. Você é a mãe. Se vier uma emoção, permita-se. É muito comum vir a emoção quando a gente está lidando com mãe e com pai. São seres sagrados. Se permita dar um passo em direção à sua mãe, falando: eu sou a filha, o filho. Você é a mãe. Eu sou a filha. Você é a mãe. Você vai em direção à sua mãe. Busque um abraço da sua mãe. E agora se abrace daquela maneira que eu falei e imagine que você está abraçando a sua mãe. Deita sua cabeça no ombro, como se você estivesse deitando a cabeça no ombro dela.
Não questione se você brigou ou não brigou com a sua mãe. Se você nunca abraçou sua mãe, não interessa. Abrace agora, não perca essa oportunidade. Abrace agora sua mãe. E agora sinta o seu coração. Sinta como que seu coração está batendo. E imagine do seu coração saindo um cordão umbilical que vai saindo em direção, é como se fosse criado um cordão umbilical que sai do seu coração e vai indo em direção ao coração da sua mãe. E esse cordão umbilical se conecta com o coração da sua mãe. Receba toda a energia, busque a energia que vem do coração da sua mãe. Como se esse coração pudesse sugar tudo o que ele precisa para o seu coração. Se dê esse presente, faça isso agora. Nutra o seu coração sem medo de receber algo negativo. Receba tudo que tem disponível da sua mãe agora para esse coração. E vá repetindo: eu recebo, você é a mãe, eu sou a filha. É um vínculo que está sendo renovado e criado aqui e agora, independente de tudo que aconteceu anteriormente. Fala, obrigada. Obrigada, mãe. Obrigada, agora eu recebo. Antes eu não podia. Agora eu recebo. Muito obrigada. E aos pouquinhos, vai se separando desse abraço, sabendo que separar não é perder o vínculo. Esse vínculo que foi criado agora é um vínculo eterno. Não é uma separação. E voltando para aqui agora, eu quero que você escreva aí no chat ou num papel que você tiver uma palavra que chegou agora para você, uma palavra só, que represente esse vínculo de agora, que foi criado, gestado e recebido agora. A minha palavra é mãe. Volta lá, volta no chat para mim. Daiane, você quer compartilhar com a gente o que está acontecendo? Só se você quiser.
Se você não quiser hoje, quiser amanhã, nós também podemos, amanhã, olhar para isso. Se você quiser, tá, Daiane? É um prazer. A gente sinto raiva da mãe biológica, teve 4 filhos e deu todos. A sua mãe? A mãe biológica, ela também está a serviço do amor, né? Aqueles pais só puderam, os pais do coração só puderam exercer a paternidade e a maternidade porque essa mãe fez o que fez. E quando a gente condena, a gente não está entendendo que todos nós temos um serviço de amor. Alguns têm um serviço terrível, pesado. Alguns têm um serviço leve e agradável. Mas para a grande alma, partindo da grande alma, o Bert Hellinger fala isso. É o mesmo serviço. Nós é que condenamos uns como bons e como maus. Mas para a grande alma é o mesmo serviço. Você gostaria de olhar para isso, Daiane? Agora? Você quer abrir o microfone ou não? Bom, se você quiser, hoje ou amanhã, né? Você, depois da manhã também, feito eu falei no princípio, né? Nós estamos fazendo essa semana sistêmica, então amanhã às 14 horas, quarta e quinta às 15. Então nós vamos ter muitas oportunidades. Se não, agora não está achando que é o momento adequado, se quiser, nós podemos olhar para isso amanhã ou nos outros dias, tá bom? Eu quero ler um texto aqui do livro Pensamentos a Caminho, do Bert Hellinger, para a gente encerrar, então. Chama Honrar. Quando honro meus pais, dou a eles, diante de mim e de todos os demais, lugares iguais. Eu os vejo e eles se veem como iguais a todos os outros pais, a serviço da mesma vida. Quando os honro, reconheço sua grandeza. Ao mesmo tempo, abro meu coração para tudo que recebi deles ou por meio deles. Isso me capacita e autoriza a receber deles em toda a sua plenitude. Então, também posso colocar-me ao lado deles e de todos os seres humanos como um igual, com o mesmo direito e a mesma força, tomando e dando algo de especial a serviço da vida. Então me honro diante de todos os outros da mesma forma como honrei meus pais, e assim me torno grande como eles diante de todos os outros. À medida que presto essa homenagem a mim e a meus pais diante de todos os outros, também abro o coração deles para aquilo que são para mim e que sou para eles. Como os honro ao meu lado, da mesma forma como honra a mim e a meus pais, eles também se dispõem a honrar-me e a partilhar comigo o que tem de especial. O mesmo vale quando honro meu grupo, minha profissão, minha atividade,
minha experiência é peculiar, mas também meu povo e meus antepassados, e quando honro meu destino e o destino dos outros. Quem quer que honre assim e aos outros encontra alegria e reconhecimento, serve à paz e ao futuro. Eu falo e não me escuta, na verdade, não estou te escutando mesmo, não, Daiane. Nós tentamos, você tentou abrir o seu microfone? Pede a ela para ativar o som aí, ó. Nós estamos pedindo aqui para ativar o som. Oi. Oi. Tudo bom, querida? Oi. Tudo bem? Quer ligar seu vídeo? Ligo, peraí. É só apertar aqui na câmera também, né? Isso. Apareceu. Oi, moça. Oi. Eu tô aqui na cozinha fazendo janta Não tem problema. e ouvindo. Você ficou brava? Fico sempre. Fica sempre. E como é que Sempre. foi? E como é que foi com seus pais? Principalmente depois que eu tive o meu filho. Como que foi com seus pais do coração? Ótimo. A Sim. melhor experiência, o melhor cuidado, o melhor carinho. Eu, sei lá, não tenho como descrever. Eu vejo mais carinho, mais cuidado dos meus pais adotivos do que às vezes eu vejo de pai biológico com outros filhos. Então, você já imaginou que se por acaso a sua mãe não tivesse feito o que ela fez, você não teria recebido todo esse carinho? Eu já pensei isso, mas eu não consigo ver nesse formato. Eu já tentei pensar assim, mas eu não consigo enxergar assim. E por que você está caminhando tanto? Hã? Por que você está caminhando? Aqui é que eu fui pegar o suporte para pôr o telefone. Ah, tá. Você acha, então, que se você tivesse ficado com a sua mãe, seria melhor? Não, não acho. Mas eu acho que... Eu não consigo explicar o porquê eu sinto essa raiva, principalmente depois que eu tive o meu filho, eu tive mais raiva. Porque eu penso que eu não teria essa coragem. Ok. Indiferente da circunstância, eu não ia querer ficar longe do meu filho. Sim, eu posso te pedir para fazer um exercício. Talvez não funcione muito agora, mas daqui a algum tempo pode ser que faça um movimento interno em você. Você pode passar o seu dedo e localizar uma pessoa chamada Raquel no vídeo? Ai, peraí. Como que eu faço isso? É só ir passando pro lado? Vai passando o dedo assim que até você chegar. Vai chegar no tá. Raquel. Peraí, tá. Ela está com o vídeo dela aberto. Raquel. Achou? Não, ainda não. Fala alguma coisa, Raquel. Abre seu Oi, microfone Daiane. e fala. Raquel! Achou? Andréia. Oi. Andréia. Eu não tô vendo ela, mas eu estou ouvindo. Sim. A Daiane é uma amiga minha de longa data. Agora eu tô vendo. Hoje eu fiz o convite para ela participar da Semana Sistêmica e ela falou assim, Raquel, eu pensei em você, parece que foi uma transmissão de pensamento. Eu falei assim, vai lá que hoje o tema é para você. E eu tô aqui... Então eu vou pedir para ela localizar outra pessoa. Combinado. Qual a primeira pessoa que você achar aí que tiver com vídeo aberto, Daiane?
Ah, tá. A primeira pessoa tem uma pessoa que chama Aline. A primeira que está aqui, Aline Luna. Aline. É a primeira que está com o vídeo aberto. Você pode Tô ajudar vendo, a Daiane, Aline? Oi. Tá Tudo ouvindo? bem? Oi. Seja bem-vinda, Aline. Você pode nos ajudar? Sim. Daiane, você pode olhar para a Aline? Sim, estou vendo. De Então, blusa vermelha. olha para ela. Só olha para ela. Uhum. Só olha. O que você está sentindo, Aline? Meu coração acelerou. O que você está sentindo, Daiane? Raiva. Raiva. Fala com ela. Mãe, eu sinto raiva. Fala para ela, querida. Mãe, eu sinto Não raiva. consigo. Então fala para ela. Mãe, a minha raiva é tão grande que eu não consigo falar que eu tenho raiva. Minha raiva é tão grande que eu não consigo falar que eu tenho uma raiva. Mãe, eu tenho uma fantasia que tudo seria diferente se você não tivesse dado os filhos. Não consigo. Mãe, eu te condeno. Eu sinto muito. Com certeza. Fala. Eu te condeno, mãe, eu sinto muito. E na hora que eu te condeno, eu condeno uma parte de mim mesma, mãe. E isso fica muito difícil para mim. Eu não sei o que fazer com isso. Eu quero muito poder dar amor para o meu filho. E tem um lugar dentro de mim que parece que falta esse amor. Você é minha mãe. E eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Não consigo falar. Fala, eu não consigo entender. Fala, a minha criança não entende. 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 A minha criança queria que tivesse sido diferente. A minha criança queria que tivesse sido diferente. A minha criança queria o seu amor, o amor do meu pai e o amor dos meus pais do coração. A minha criança queria o seu amor, o amor do meu pai, dos meus pais do coração. A minha criança queria todo o amor do mundo. A minha criança queria todo o amor do mundo. E a minha criança ainda quer todo o amor do mundo. E a minha criança ainda quer todo o amor do mundo.
Eu sinto muito, mãe. Eu não vejo o seu ato como um ato de amor. Eu não vejo seu ato como um ato de amor. Eu sinto muito, mãe, eu não vejo também a sua dor. Eu não sinto muito. Eu sinto muito, mãe, eu não sinto muito pela sua dor. Eu não sinto muito pela sua dor. E isso é Não sinto terrível, nada. mãe. E isso é terrível. Porque aí Isso eu é não, terrível. porque aí eu não me permito sentir. Eu não me permito sentir. Eu fico sem sentir nada. Eu fico sem sentir nada. Como é que você está sentindo, Aline? Agora sim eu fiquei com vontade de ficar calada também, igual ela. Mas teve um momento que eu senti muita vontade de abraçá-la. Logo no início, assim. Mas depois que ela começou a falar, eu também comecei a me fechar. Não, Você não pode falar, também falar. você pode falar com ela, minha filha, Minha filha, eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito. eu sinto muito. Eu não pude fazer diferente. Eu não pude fazer diferente. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Minha filha, Minha filha, eu te abençoo eu te abençoo para você fazer diferente. para você fazer diferente. Eu sou grata por você ter recebido amor. Eu sou grata por você ter recebido amor. Eu abençoo a você, aos seus filhos, aos seus netos. Eu abençoo você, seus filhos, seus netos. Eu quero muito que você seja feliz, Eu quero muito que você seja feliz, que você possa amar e ser amada. que você possa amar e ser amado. Como que você escuta isso, Daiane? Como se ela fosse falsa. Fala com ela assim: minha filha, Minha filha, eu sinto muito, meu copo estava vazio. eu sinto muito, meu copo estava vazio. Não tinha como eu te dar um copo cheio. Não tinha como eu te dar um copo cheio. Eu sinto muito. Eu sinto. Você entende isso, Daiane? Não. Então, assim, o seu copo está agora cheio de amor. Eu não consigo entender o que ela fez. Principalmente depois que eu tive o meu filho. Aí que eu não entendo. Seu copo está cheio de amor para dar para o seu Não filho? por ela. Para o meu filho, sim. Sim. Porque você recebeu amor dos seus pais do coração. Sim. Se você tem o copo cheio, você pode passar o copo adiante, dar o copo para o outro. Mas se o seu copo está vazio, não tem como você dar um copo cheio. É complicado dar Quando 4 copos. é muito. É complicado. Olha só, Daiane,
A mudança só é possível a partir do momento que eu escolho fazer a mudança. Então, para ter essa serenidade com você mesma, só se você escolher fazer a mudança, não tem como ela mudar o que ela já fez. Isso é impossível, mas você pode ficar melhor com isso. Se você escolher fazer diferente. E escolher se dá a oportunidade. Lembra que teve um pedacinho que eu falei assim, é interessante que a gente não concorda, né? Mas o nosso ser escolheu aquele pai e aquela mãe. Já sabia o que ia acontecer. Até os bebezinhos que têm uma vida curtinha, eles também já sabem o que vai acontecer. E mesmo assim eles vêm, porque eles têm uma vida completa. Então, eles têm um para-casa de amor para fazer naquele sistema familiar. E às vezes o para-casa é terrível. Né? Vamos tirar estou tentando tirar de você para dar outros exemplos, né? Porque você está querendo entender. Por exemplo, uma pessoa que é considerada a doida da família, a louca, ela tem um enorme amor. Todo mundo na família ia ficar um pouquinho doido, ia ficar assim doidinho. Aí ela vai lá e pega o que cada um ia ficar um pouquinho doidinho e fala assim: eu vou ser a louca, para que todo mundo viva melhor. Eles já fizeram experiência de internar o louco e a família do louco juntos. Na hora que o louco melhora, a família piora. Na hora que o louco piora, a família melhora. Ele está ali fazendo um para-casa de amor, um serviço de amor. E alguns têm um serviço terrível. No caso, a sua mãe teve um serviço difícil. Eu sinto muito. E se você pode falar, eu sinto muito que foi assim para sua mãe, você vai ficar melhor com você. Porque a vida chegou até você passando por ela. Então, é uma oportunidade buscar olhar para isso. Pode olhar para a Aline? Posso. Fala assim: mãe, é muito difícil entender. É muito difícil entender. A Andreia está tentando me explicar. A Andreia está tentando me explicar. Mas é muito difícil. Mas é muito difícil. Porque eu recebi muito. Porque eu recebi muito. Eu sinto muito, a senhora não recebeu. Eu sinto muito, a senhora não recebeu. Seu copo estava vazio. Seu copo estava vazio. Eu não consigo nem imaginar como seria. Eu não consigo nem imaginar como seria. Porque o meu copo está cheio. Porque o meu copo está cheio. E eu tenho amor para dar para o meu filho. E eu tenho amor para dar para o meu filho. Então eu não consigo entender um copo vazio. Então eu não consigo entender um copo vazio. Eu queria que todo mundo tivesse o copo cheio, mãe. Eu queria que todo mundo tivesse um copo cheio. Agora eu estou entendendo que tem gente que não tem o copo cheio, mãe. Agora eu estou entendendo que tem gente que não tem o copo cheio. E a senhora não teve. E a senhora não teve. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Da vida que eu recebi de você, mãe, Da vida que eu recebi de você, eu fiz uma boa coisa. eu fiz uma boa coisa. Hoje eu tenho um filho. Hoje eu tenho um filho. A vida seguiu. A vida seguiu. A família seguiu.
A família seguiu. E pela vida eu te agradeço, mãe. E pela vida eu te agradeço. E a vida foi o suficiente. E a vida foi o suficiente. Muito obrigada. Muito obrigada. Como que você está sentindo, Aline? Bem, assim, tô tranquila. Tô bem. E você, Daiane? Com menos raiva do que eu estava quando eu escrevi a primeira vez no chat. Ótimo. Bem menos. Já é o suficiente. Foi o primeiro passo. E isso foi lindo. O primeiro passo é o mais importante. Muito obrigada pela coragem de compartilhar com a gente. Hoje foi o que a Raquel falou. Eu acordei com o pensamento nela. Precisei sair na parte da manhã, estou na hora do almoço, eu mando a mensagem para ela. Na hora que eu peguei meu celular, tinha uma mensagem dela. Eu até brinquei, falei, Raquel, você está lendo meus pensamentos. Vê se você tenta vir amanhã também e os outros dias. Tá. Muito obrigada, viu, querida? Obrigada a vocês. Obrigada, Aline. Gente, obrigada a todos vocês por essa noite. Nós estendemos um pouquinho, porque também cuidamos um pouquinho de nós mesmos e da Daiane. E amanhã tem mais. Amanhã, às 14 horas, quem puder vir, vai ser uma alegria a gente poder compartilhar mais um pouquinho. Muito obrigada a todos. E especialmente a você, Daiane. Obrigada. Através de você, nós podemos ir longe. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. Agradeço a Raquel. E a Obrigada, todos Raquel. vocês. Até amanhã, gente.